Afinal, o que a Bíblia diz sobre o dom de profecia? Embora o pecado tenha interrompido a comunicação face a face de Deus com os seres humanos, Deus não perdeu a intimidade com as criaturas humanas. Em vez disso, ele desenvolveu novas formas de comunicação. Passou a enviar, por meio dos profetas, as suas mensagens de encorajamento, advertência e reprovação. Deus nos presenteou com dons espirituais. Um dom muito especial que Deus promete à igreja é o dom de profecia. Ao nos referirmos aos remanescentes ou à igreja de Deus nos últimos dias, lemos em Apocalipse capítulo 12, verso 17, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, verso 10, nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nas Escrituras, o profeta é alguém que recebe as comunicações de Deus e transmite o propósito das mesmas ao povo. Os profetas não profetizavam por sua própria vontade ou iniciativa, porque jamais foi qualquer profecia dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falavam por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, verso 21. O termo profeta, portanto, designa um porta-voz apontado por Deus. No livro de Números capítulo 12, verso 6, Deus fala diante da rebeldia de Arão e Miriam contra a liderança de Moisés. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Deu o dom de profecia a algumas pessoas com o objetivo de ajudar os cristãos a compreender a sua mensagem. Durante todo o Antigo Testamento, o dom profético estava em operação. A primeira pessoa chamada de profeta na Bíblia foi Abraão. Gênesis capítulo 20, verso 7. Na história de Israel, Moisés foi o maior dos profetas. Ele se comunicou com Deus face a face. Pouco antes da sua morte, ele disse aos israelitas: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Esta profecia foi inicialmente cumprida por meio de Josué e dos profetas que o seguiram. Encontrou seu cumprimento no final do aparecimento do Messias, que era o profeta que levaria o povo de Deus da escravidão do pecado para a Canaã celestial. Os escritores do Novo Testamento, bem como vários outros indivíduos mencionados, tinham o dom de profecia. Paulo escreveu aos Efésios que o dom de profecia permanecia na igreja até que todos cheguemos à unidade de fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, verso 13. No livro de Apocalipse, portanto, se diz que a igreja remanescente no tempo do fim tem o testemunho de Jesus, que de acordo com Apocalipse 19:10 é o espírito de profecia. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito é a de profecia. Esse dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Ellen White é considerada para os adventistas do sétimo dia uma mulher com este dom profético. Mais do que uma escritora talentosa, acreditamos que ela foi designada por Deus como uma mensageira especial para chamar a atenção do mundo para as Sagradas Escrituras e ajudar a preparar as pessoas para o segundo advento de Cristo Jesus. Mas você pode me perguntar, quem é Ellen White? Em resumo, ela era uma mulher
de dons espirituais notáveis que viveu na maior parte de sua vida durante o século XIX. Mas através de seus escritos, ela ainda está causando um impacto revolucionário em milhões de pessoas ao redor do mundo. Durante a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos de periódicos e 40 livros. Mas hoje, incluindo compilações de suas 50.000 páginas de manuscritos, mais de 100 títulos estão disponíveis em inglês e muitos outros em vários idiomas. Na verdade, ela é a escritora, a mulher mais traduzida na história da literatura e a autora americana mais traduzida de ambos os gêneros. No entanto, os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam uma posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e no qual devem estar subordinados. A própria Ellen White cria e ensinava que a Bíblia representa a norma final da Igreja. Em seu primeiro livro publicado em 1851, ela escreveu: "Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra da vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados." Afirma ainda que o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença de direção do Espírito Santo. Ao contrário, o Espírito foi prometido por nosso Salvador para aclarar a palavra a seus servos, para iluminar e aplicar seus ensinos. Queridos, o próprio livro do Apocalipse profetiza que o testemunho de Jesus haveria de manifestar-se por meio do espírito de profecia. Nos últimos dias da história terrestre, isso representa um desafio a todos nós, no sentido de não assumir uma atitude de indiferença ou descrença, mas aprovar todas as coisas e reter o que é bom. Somos inspirados a assumirmos uma investigação biblicamente ordenada. Assim como exclamou Josafá no passado: "Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis." 2 Crônicas 20:20. Essas palavras soam perfeitamente verdadeiras ainda nos dias de hoje e aos nossos corações.